Boa tarde a todos. O meu nome é Pamela, eu sou uma das autoras do artigo Compreensão das Estradas Musicais pelo Mundo, do seu histórico às técnicas de construção, juntamente com a mestranda Letícia e com o professor José Alberto Barroso Castanon. Eu sou graduanda em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o que a gente pesquisou a respeito desse tema. Nós temos dados de que 1,35 milhão de pessoas morrem por ano devido a acidentes de trânsito, sendo essas lesões responsáveis pela morte de crianças e jovens entre 5 e 29 anos. A maior parte, né, desses acidentes, 8,9% deles ocorre devido ao excesso de velocidade, 37,1% devido à falta de atenção no trânsito, 12% devido à desobediência às normas de trânsito e 8% devido ao consumo de álcool. Então, tendo em vista esse cenário, as estradas musicais, elas surgem como uma proposta de intervenção, né, a esses números de acidentes que nós temos. Ela foi criada em 1996 por artistas dinamarqueses e elas podem ser uma solução criativa para diminuir os índices de acidentes no Brasil ou em outras partes do mundo. O objetivo desse artigo é compreender a criação, a implantação e funcionamento das estradas musicais, expor um breve histórico e entender quais foram os objetivos iniciais e os resultados alcançados com a implantação das estradas musicais. A gente também buscou entender e identificar as técnicas existentes para o projeto e a execução das estradas. A metodologia utilizada foi, na maioria, revisão bibliográfica. Porém, a gente encontrou um problema que era a escassez de referenciais teóricos sobre esse assunto. Então, a gente adotou uma análise exploratória sobre os assuntos relacionados às técnicas e às teorias por trás das estradas musicais, como, por exemplo, parâmetros físicos e matemáticos. Como já foi dito, né, a primeira estrada musical ela foi implantada em 1996 na Dinamarca por dois artistas, né, que fizeram uma melodia, e aqui nós temos uma imagem deles fazendo a implantação da estrada, né? E depois dessa estrada musical, nós temos relatos de mais 54 estradas espalhadas pelo mundo inteiro, aí a maioria delas é encontrada no Japão. As técnicas construtivas que nós encontramos foram os butt dots, que nós podemos ver que são marcadores circulares que são colados ao pavimento, as rumble strips, que também são marcadores, só que retangulares, que são também colados no pavimento, né, nas distâncias determinadas, e o mais utilizado, que é o grooving, que são ranhuras feitas no pavimento para a implantação da estrada musical. Nós vamos entender agora como que o som é formado nas estradas musicais. O som, a gente sabe que ele é o efeito audível produzido por movimentos de corpos oscilatórios, então quanto maior ou menor o número de vibrações por segundo, mais agudo ou mais grave será o som produzido. E o contato dos pneus com as ranhuras ou com o elemento que estiver colado, né, ao pavimento, o som, né, que vai ser produzido ali, ele vai ser transformado em frequências e tons que vão dar origem à melodia que foi calculada para ser implantada ali naquele local. O ouvido humano, ele tem a capacidade de ouvir sons entre 20 e 20 mil hertz, e é nesse espectro sonoro que se encontram as notas musicais, né, se iniciando no Mi, e assim sucessivamente até a gente vai aumentando de acordo com as oitavas. Então, para a gente entender melhor como que é feita a implantação de uma estrada musical, pela falta de referências que nós temos, nós fizemos um exemplo de aplicação. Nós escolhemos a música Ode à Alegria, de Beethoven, por ser uma música conhecida e popular, e nós utilizamos a técnica construtiva grooving, por ser a mais utilizada realmente nas estradas. Então, depois dessa escolha da melodia, a gente definiu a velocidade da via como 80 km por hora ou 22,2 metros por segundo. Depois que a gente fez essa definição, a gente precisou conhecer a frequência das notas da melodia e as respectivas durações, para assim a gente calcular quantas ranhuras tinha que ser feito, o espaçamento entre elas, a profundidade e a espessura, e para a gente definir a distância, a gente utiliza a fórmula de que a distância é igual à velocidade dividido pela frequência de cada nota. Mas como que a gente sabe a duração de cada uma das notas musicais, né? Na partitura, geralmente vem uma informação que é o valor de uma das notas musicais, né? E no caso
dessa música, nós temos que o valor da mínima é de 120 BPM ou 0,5 segundos. Depois, tendo esse valor, a gente faz o cálculo da duração das demais notas a partir dessa tabela aqui que nós temos em mãos também. Para a gente calcular o comprimento da via, a gente utiliza a fórmula da velocidade média permitida na via. Então, nesse cálculo, nós temos que a distância, que a velocidade média é igual à distância entre as ranhuras dividido pelo intervalo de tempo de cada nota. Assim, a gente consegue calcular a distância entre cada uma das ranhuras e fazendo um somatório entre a distância de cada uma delas, nós temos o tamanho da nossa estrada musical, né? Que no caso é um trecho que é implantado na estrada. A profundidade das ranhuras, ela vai ser definida de acordo com o volume que se deseja para o som. Então, quanto maior a profundidade das ranhuras ou dos butt ducts ou das rumble strips, mais alto é o volume, e quanto menor a profundidade, mais baixo. Isso pode ser definido a partir de ensaios ou até mesmo de simulações. Então, como eu disse, depois que a gente teve o valor de cada uma das distâncias de cada uma das figuras, a gente fez o somatório e nós chegamos a um comprimento total da estrada de 477,3 metros. Como considerações finais, a gente pode falar que as estradas musicais elas foram criadas com o objetivo de incentivar a redução da velocidade em trechos com grande ocorrência de acidentes. Porém, a gente ainda não tem estudos que comprovem a eficiência das estradas musicais. A gente sabe que existe essa lacuna, né, de estudos, mas que outros estudos podem ser feitos como auxílio de testes e simulações para a gente entender um pouquinho mais sobre essa técnica e saber se ela realmente pode funcionar, se ela é funcional na redução de acidentes. Como uma observação que a gente pode fazer é que onde as estradas musicais foram implantadas, elas hoje em dia servem como pontos turísticos. Muitas pessoas vão lá simplesmente para ver os carros passando e a melodia sendo tocada nas estradas. Então, isso também serve como ponto turístico e como uma inovação, algo interessante também para a população e aqueles que estão perto dos locais onde as estradas são implantadas. Esse foi um resumo breve da nossa pesquisa e eu gostaria de agradecer a todos pela atenção.